Pai do Senhor, meu amigo, tranquilo? Vou passar aqui para você aqui mais ou menos como é que foi feita a minha preparação para a aula, né? Essa questão de materiais que eu já tinha disponível aqui e alguns que foram selecionados e comprados e outros em PDF também, tá? E qual foi o meu critério para o desenvolvimento da heresiologia, tá? Primeiramente é o pensamento histórico, tá? O pensamento histórico acerca da estrutura do cristianismo, ok? Então, dentro da raiz etimológica, né, os conceitos, os pensadores, né, como foi criada a ortodoxia, né, as dificuldades que enfrentaram lá nesse primeiro período, que é onde fundamenta toda a nossa raiz histórica e teológica. Claro que nós estamos falando de todo um contexto cristão, né? Então nós somos limitados, né, ao cristianismo. E dentro da visão, da cosmovisão cristã, primeiramente para a construção, tá, daquele período ali toda a história, eu tenho alguns aqui livros que me apoiaram, que me deram bastante suporte em relação à história, à historicidade, enfim, tá? Primeiramente eu quero apresentar para você esse aqui, você já conhece provavelmente, tá? Teologia Histórica, tá? De Gregory Allinson, muito bom. Ele vai trazer todo o conteúdo histórico, né? É um livro para você ter como consulta. Claro que você não vai conseguir, ou tem gente que consegue ler, né, todo ele e memorizar, mas é um livro mais de consulta, né, para um desenvolvimento acadêmico. E também temos aqui o Gerald Bryan, que é a teologia, história da teologia cristã. Também muito bom, que vem trazendo toda a fundamentação dos pensamentos da nossa história, né? Da historicidade do cristianismo, tá? E trouxe outros aqui que vai falar sobre o desenvolvimento e o pensamento do Novo Testamento. Aí a gente vai usar essa obra-prima de F.F. Bruce. Foi um presentaço que eu ganhei esse ano, né? O Cânon das Escrituras. Muito bom, tá? Excelente livro. Esse aqui é um tesouro, né? Que pode ser usado, que deve ser usado, tá bom? Na teologia. Muito bom, tá? É um livro de consulta o tempo todo e também um livro que você consegue, uma leitura simples, você consegue desenvolver, você consegue raciocinar junto com o leitor. Né? As outras são bem mais acadêmicas, bem mais você precisa de ter um dicionário teológico para você desenvolver e entender um pouco todo o contexto dentro daqueles livros que eu te apresentei. Tem esse aqui que também é muito bom, também do F.F. Bruce, né? Que ele vai trazer uma pergunta que é um fundamental para o nosso desenvolvimento, que é: merece confiança ao Novo Testamento, tá? Essa já é uma terceira revisão, edição revisada, também muito bom, vem trazendo bastante historicidade, vem trazendo os sinóticos, ele vem questionando os sinóticos, né, a leitura e quem era para os sinóticos, né, são os três primeiros livros, a questão de apresentar Jesus histórico, tá? Porque na verdade a heresiologia ela tem as três perguntas fundamentais, né? Jesus era realmente
homem e não era Deus, ou Jesus era homem e também era Deus, ou Jesus não era homem nem era Deus, era simples fantasma. E esses pensamentos eram muito comuns, né, para o desenvolvimento da heresiologia, da heresias nas igrejas, né, que são pensamentos, são pensadores que vão totalmente, né, incluir dentro já de uma cultura estabelecida na época, né, a gente vai ver que tem uma cultura filosófica, tem uma cultura grega romana, né, e tem outras, né, culturas mistas que vêm através dos gentis, e tem os judaizantes também, que todo o contexto antigo, né, os hebreus, vem trazendo isso também. Então, existem vários pensamentos que entram em conflito com o cristianismo, né, e vão contestar, né, vão confrontar o tempo todo a questão da divindade de Cristo. E a igreja, que somos nós, ou deveríamos ser, ela briga muito por isso, em pregar justamente a verdade, tá? E eu vi um pensador falar sobre que a heresia é como uma hidra, né, mitológica, que corta uma cabeça e nasce outra. Então, dentro de alguns pensamentos daquela época de Jesus, né, até mesmo dos romanos, então muitas coisas estavam influenciando aquele meio ali. Então, apresentar Jesus como um homem divino e era Deus ao mesmo tempo foi o grande questionamento e a dificuldade, né, dos primeiros séculos da igreja, tá bom? Dentro do desenvolvimento já da Igreja Católica Romana, tá, eu usei como base Gregory Alisson também, tá bom? A teologia prática da Igreja Católica Romana, que ela vai trazendo todo um contexto dos pais, tá? E tudo dentro daquilo que a Igreja Romana, né, pensava acerca de Jesus. Bom, muito bom também. E para conhecer melhor todo o fundamento dos pais da igreja, por que eles surgiram, na verdade, através das heresias, a heresia é muito importante por isso, que através dessa manifestação de pensamentos acerca da divindade de Cristo e de culturas e a questão mitológica, é que começou a ser necessário o desenvolvimento de um canon, né? O desenvolvimento de um líder espiritual. Então a gente vai entender por que surgiram os pais da igreja, né? Um pai responsável por uma igreja, né? E a gente tinha as 5 primeiras importantes igrejas, que é Roma, Antioquia, Jerusalém e Alexandria, né? E todas com visões totalmente diferentes e todas tendo dificuldade de desenvolver o cristianismo naquele momento ali, né? E para conhecer melhor a questão da história dos pais da igreja, eu utilizei o Justo Gonçalves, né? Muito bom, Justo Gonçalves, que é um historiador, tá, dos pais da igreja. Aqui está dividido em duas partes, a era da perseguição, tá bom? Até o Tratado de Milão. E a segunda parte já vai vir com desenvolvimento já na era dos reformadores, da era inconclusiva, na verdade, inconclusiva, dentro da visão dos pais, tá bom? Tem muita coisa muito boa aqui, falando sobre Constantino, que é o maior influenciador, né, na questão da construção do pensamento do cristianismo. Até o primeiro século, vai trazer as ideias em comum e acordo até os primeiros cismas, né, que vai trazer toda a separação da igreja ocidental e oriental, tá bom? Dentro desse pensamento, claro que a gente precisa de um auxílio, né, de um dicionário, e eu usei o Claudionor, mas o Claudionor é muito limitado, né? E eu fundamentei bastante também na enciclopédia, tá bom? De Champlin,
Essa aqui é um contexto filosófico e teológico. Isso aqui é a fonte de, de muita coisa que a gente não sabe a raiz etimológica. Ele traz o contexto, traz a filosofia, né? É muito bom, tá? Esse aqui não é meu, esse aqui é emprestado, tá bom? É emprestado e no momento está sendo uma base fundamental para o desenvolvimento teológico, tá bom? Tem esse aqui também, tá bom? Esse aqui é de Brian Litfin, desculpa, tá bom? Conhecendo os pais da igreja, introdução evangélica da Vida Nova também, que a gente utilizou também para o conhecimento acerca dos pais da igreja, tá? Ele traz uma visão bastante introdutória, na verdade, dos pais da igreja. Ele vem trazendo cada um, o pensamento, onde surgiu, né? E é muito bom também, tá? E aí eu pesquisei bastante sobre Tertuliano, tá bom? E muito bom esse aqui também. Vai trazer Ário, né? O pensamento de Ário, né? Dos arianos. Agora, um livro que eu também gostei muito porque traz aquela questão de você pensar com aquela época. Que uma coisa hoje a gente tem uma estrutura, né? A gente tem uma estrutura já estabelecida porque nós já temos a ortodoxia dentro do nosso contexto, né? Que a ortodoxia ela vai trazer o contexto daquilo que realmente é verdade dentro da visão do cristianismo, tá bom? A ortodoxia ela tem essa responsabilidade de saber aquilo que realmente foi escrita pelos apóstolos, foi dita por Jesus, tá bom? E tem um outro livro também que traz o contexto histórico, tá? Como nós estamos falando da divindade de Cristo, tá? De um Cristo histórico, né? De todo um contexto de Cristo. Eu também tenho um aqui que eu também estou desenvolvendo ele e a leitura dele é muito interessante. Esse aqui eu fiz questão de lê-lo, né? Falta pouca coisa, acho que 20 páginas só, né? Eu nunca, de todos esses livros aqui, eu nunca devorei tive tanta sede de poder ter o conhecimento acerca do autor e aquilo que ele estava trazendo, até mesmo que ele traz uma pergunta muito interessante, que é como Jesus se tornou Deus, de Bart Ehrman. É um livro muito interessante, questionador, que ele também é um cara muito inteligente e respeitoso acerca da nossa crença, né, do cristianismo, e ele de forma nenhuma ele quer contradizer aquilo que já foi, né, estabelecido através do credo, né, dos credos, né, dos concílios, mas na verdade ele vem trazendo uma historicidade por trás de um contexto invisível muito mais profundo, tá bom? E nos faz pensar e refletir acerca de algumas questões, tá? Principalmente no canon, né? Eu vi ele foi trazendo a forma do Concílio de Nicéia totalmente diferente, 325 ali. E no Concílio de Nicéia a gente vai ver que houve um contexto que quase a maioria dos, dos autores cristãos não vai se importar muito, né? Ele vai trazer um contexto que o povo ele tinha acabado de ser perseguido, então tinha muita gente ainda sofrendo traumas, né, de perseguição. A igreja passou quase 300 anos, né, nessa perseguição. Muitos mártires surgiram, os apóstolos, os pais, né? Então a gente vai ver que o Concílio de Nicéia ali em 325 foi algo muito
horrível de se contextualizar, porque quase os 300, né, que fizeram parte desse concílio, se parar para analisar, dentro do contexto de Bart Ehrman, se parar para analisar, esses 300 não tiveram voz nenhuma para decidir algo, porque eles estiveram, né, em situação bem inferior ao Império, né? Constantino, ele era imperador, né? Ele tinha os seus ideais, a gente vai ver que a questão política envolve e influencia muito para o desenvolvimento ali no Concílio de Nicéia. Então é algo a se pensar, tá bom? E é algo doloroso de se ver, tá bom? É uma forma mais humana de entender como isso tudo foi construído, com muito sangue, com muitos sacrifícios. E uma pergunta que eu sempre coloquei para a nossa turma, né? Como a igreja de hoje não valoriza tudo que nós temos acerca do nosso Cristo, do Cristo histórico, de toda a historicidade, de todo o desenvolvimento teológico, filosófico, de tantos empecilhos para o crescimento e desenvolvimento da nossa fé, do nosso credo. E nós não damos valor e limitamos tudo isso para tentar favorecer pessoas, e sendo que é muito precioso toda essa história, todo esse contexto. Quando a gente entende, lê, reflete, a gente não fica, né, herético, né? Ou nós ficamos céticos, né? Nem agnósticos, né? Porque o nosso pensamento, né, é construído através dessa história. E quando a gente entende a história, nós precisamos valorizar cada vez mais o que foi feito, né? Então isso é muito importante para o desenvolvimento teológico. E tem voltando aqui para os livros, né? Tenho muito conteúdo também em PDF, tá bom? Eu consegui tirar xerox do Raimundo de Oliveira, né? Que vai falar de seitas e heresias, já dentro de toda a estrutura histórica desenvolvida. Ele não estava muito preocupado em contar a história, mas sim trazer já as seitas e heresias já estabelecidas. Ele está muito mais preocupado com isso. Ele traz já o contexto do catolicismo romano e as outras seitas, né, ciência cristã, contexto dos mormons. Ele já vai trazendo todas essas seitas, né, que nós conhecemos, né, Testemunho de Jeová, Adventista do Sétimo Dia. Então ele já está, né, preocupado já em somente apresentá-las, não no pensamento histórico, como apresentei na introdução. Tem também as seitas e heresias do nosso tempo, que de Jaziel Guerreiro, que é também em PDF. Tem a religião e seitas e heresias, discipulado do avivamento também, que traz todo um contexto também já das religiões, né? Que não é a proposta das heresias, né? A religião já é a proposta da apologética, né? Que vai aprofundar um pouco mais acerca disso. Tem um livro muito bom que eu pretendo um dia ter, né? Mas por enquanto tem em PDF, que é Respostas Seitas, tá? De Norman Geisler. Norman Geisler e Roel Houdis, né, eles trazem uma profundidade muito legal, porque ele traz
ele faz ele faz uma ligação de todo o pensamento herético das seitas e todo o contexto das escrituras. E ele consegue trazer pontos, versículos que ligam uma na outra, e ele não está preocupado também em contar história, ele simplesmente vem trazendo já existente, né? As seitas existentes, ele traz muita coisa, tá? Um livro muito, né, com quase 400 páginas, né? E eu pretendo tê-lo também. E a apologética também, que é uma coletânea da editora, né, ICEF, se não me engano, que são 6 volumes, também que eu usei como fonte de consulta, tá bom? Espero ter contribuído para o desenvolvimento, principalmente dentro da heresiologia, e tem muito mais coisas, mas para não prolongar o vídeo, eu tentei resumir, né, de uma forma mais, mais dentro do que é passada do vídeo e do tempo, tá bom? Graça e paz, fica com Jesus Cristo, tá bom? Se precisar, pode contar comigo.